Pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre arranjo. Vou falar sobre o que está no slide 25. Vou inclusive fazer os exercícios, os exemplos que estão nesses slides. Lembrando que o que é um arranjo? Aqui a gente só está relembrando, né, a análise combinatória, que vocês já viram. Então, o que é um arranjo? Né? Arranjo é também uma técnica de contagem, assim como combinação. Só que no caso da combinação, quando você troca, né, os elementos de ordem, você não tem um novo conjunto. Seria o caso de escolher duas pessoas numa turma de 40, por exemplo, para fazer uma viagem. Nesse caso, né, se João é sorteado primeiro e Maria em segundo lugar, esse grupo que é formado por João e Maria é o mesmo formado por Maria sorteada como primeira pessoa a viajar e João em segundo. Então, aqui quando você troca a ordem, né, você não tem um novo grupo de viagem. Agora, suponha a situação em que você vai formar uma comissão. E nessa comissão essa comissão tem que ser formada por um presidente e um vice-presidente. Então, nesse caso, se João for sorteado para presidente e Maria para vice, essa é uma situação diferente de Maria para presidente e João para vice. Então, nesse caso, né, como a ordem importa, a gente utiliza arranjo para contar, né, as possibilidades, né, que contemplam a situação. Bom, o que é um arranjo? Como que eu calculo arranjo de M elementos tomados R a R? Aqui, a fórmula só se diferencia de combinação por um fator do denominador, né, que não tem nessa fórmula aqui. Lá para combinação, a gente viu que combinação de M R a R é M fatorial dividido por R fatorial vezes M menos R fatorial. Aqui em arranjo não tem esse fator, então fica simplesmente M fatorial dividido por M menos R fatorial. Bom, quando esse M é igual ao R, nós temos um caso de permutação. Se M é igual a R, esse denominador aqui se torna um zero, né? Porque M é igual a R, aqui eu tenho M menos R, dá zero, zero fatorial por definição é 1, então fica simplesmente M fatorial. No caso, né, de permutação, seria que situação? Suponha, né, que eu tenha 5 pessoas para formar uma fila, por exemplo, né? Lembrando que aqui a ordem importa, né? Colocar a pessoa A e B aqui é diferente de colocar a B aqui e a A aqui. São situações diferentes. Então, aqui no caso, é um caso de arranjo. Só que eu teria 5 pessoas para ficarem numa fila que tem 5 lugares. Então, nesse caso, seria um caso de arranjo em que M é igual a R. Então, nesse caso, passa a ser um caso de permutação. Né? Aí é um caso especial do arranjo e você tem a permutação. Então, a ideia aqui, né, seria apenas, se eu quero colocar 5 pessoas em fila, seria apenas a questão que seria como permutar os elementos, permutar as pessoas, né, nesses 5 lugares. Como permutá-las, né? De quantas formas diferentes eu posso permutá-las, trocá-las de lugar, né, nesses 5 lugares. Então, nesse caso, né, esse é um caso de arranjo, é um caso especial de arranjo em que M é igual a R, e aí você tem simplesmente uma permutação. Bom, como primeiro exemplo, né, do slide 25, eu tenho a seguinte situação: eu tenho 10 cadeiras numeradas de 1 a 10, e eu pergunto, né, de quantas formas as pessoas podem sentar-se. 2 pessoas podem sentar-se nessas 10 cadeiras, de forma que exista pelo menos um espaço entre elas. Bom, aqui eu tenho várias situações a ser consideradas, né? Por exemplo, esse é um caso em que existe pelo menos uma cadeira entre as 2 pessoas, é um caso que me contempla, né? Esse caso aqui também, se a pessoa A sentar-se aqui e a B aqui, eu vou ter 2 lugares entre elas, então eu tenho novamente pelo menos um lugar entre as 2. Eu tenho esse caso também, que é o caso em que tem 3 lugares entre elas, e assim até 8 cadeiras entre elas. Então todas as situações me contemplam nesse exercício. A única situação que não é contemplada nesse exercício, que não me convém, é essa daqui, em que A e B ficam uma do lado da outra. Então, qual é a ideia aqui? Quando você está trabalhando com exercício de contagem, a ideia é reduzir as contagens que você vai fazer. Se você considerar, né, que
vai haver pelo menos um lugar, uma cadeira entre elas, você tem um caso em que existe uma cadeira entre elas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então você tem que contar 8 casos. Então o que nós faremos? Já que tem que ter pelo menos uma cadeira entre elas, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar de quantas formas diferentes essas duas pessoas podem sentar-se nessas 10 cadeiras, considerando os casos em que elas estão juntas, perto uma da outra ou não, e vou subtrair a quantidade de situações, né, em que elas ficam sentadas perto uma da outra. Quando eu faço essa subtração, eu vou ficar com os casos em que tem pelo menos uma cadeira entre elas. Então, como que eu vou fazer isso? Primeiramente, de quantas formas, né, essas duas pessoas podem sentar-se nessas 10 cadeiras, independente se vai haver uma cadeira entre elas ou não. Aqui eu teria, né, arranjo de 10 tomados 2 a 2. Lembrando que aqui a ordem importa, né? A e B sentarem-se aqui é a mesma, é diferente, né, de B e A estarem sentados aqui, né? A e B, quando eu mudar a ordem, tem uma nova situação, B, A. Então, essa aqui é a quantidade total, né, de formas dessas duas pessoas sentarem-se nessas 10 cadeiras. Aí eu vou descontar, vou subtrair a quantidade de casos em que essas duas pessoas estão juntas. Como que eu conto isso? Bom, para contar a quantidade de situações em que elas estão juntas, vamos pensar, né, nas duas trocando de cadeiras, né, juntamente, porque aí elas têm que estarem sentadas uma perto da outra. Então eu tenho essa situação, A e B, eu tenho essa situação em que elas estão na segunda e terceira cadeira, eu tenho A e B, quando elas estão na terceira e quarta cadeira. Eu tenho essa situação A e B, quando elas estão na quarta e na quinta cadeira. E assim vai. Então, eu tenho uma situação, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 situações. Só que aqui a gente tem que lembrar que não são só 9 situações em que elas estão juntas. São 18, na verdade, porque nesse caso aqui, A e B estarem sentadas aqui é diferente de B e A estarem sentadas. Então, você tem essas 9 situações que eu contei de A e B, e você tem 9 também para B e A. Então, nesse caso, né, você tem arranjo de 10 tomados 2 a 2, menos 18 situações em que elas estão juntas. Então, aqui, basta fazer 10 fatorial dividido por 10 menos 2 fatorial, menos 18. Então, aqui eu tenho 10 fatorial, vou abrir já de uma vez, 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, dividido por 8 fatorial. Aqui eu tenho 90 menos 18, que dá 72. Então, aqui no caso, eu tenho 72 formas, né, dessas duas pessoas sentarem-se nessas 10 cadeiras, né, de forma que haja pelo menos uma cadeira entre elas. Então, aqui são 72 formas. Bom, no exemplo 2, aqui é o exemplo 1. O exemplo 2 ele diz o seguinte: quantos anagramas existem da palavra teoria? Quantos começam por T? Bom, anagrama, né? Só lembrando que anagrama é uma formação, é uma sequência de letras quaisquer que podem ser formadas considerando uma palavra, né? Por exemplo, alguns anagramas da palavra amor, né? Roma, mora, é apenas, né, a troca de lugares das letras. As palavras formadas, elas podem ter sentido ou não. Por exemplo, aqui honra, né? Honra, se for uma palavra conhecida, seria a sigla, né, de algo, ou então seria uma palavra de outra língua. Mas, enfim, anagramas não precisam fazer sentido, né? É apenas uma formação de palavra, né, com as letras de uma... são apenas formações de letras, né, formada com as letras de uma certa palavra. Então, você tem vários anagramas da palavra amor. No caso aqui, seria um caso de permutação, né? Você tem 4 letras para ocupar 4 lugares. Então, no caso, é quando M é igual a R. Lembrando que aqui a ordem importa, né? Colocar o R e o O aqui é diferente de colocar O e R. Né? Você teria uma nova
um novo anagrama se você troca o O pelo R. Teria o anagrama ORMA, né, considerando essa palavra. Então, aqui é um caso de permutação. Então, teoria, né, tem 6 letras. Então, para saber a quantidade de anagramas da palavra teoria, basta fazer a permutação de 6 elementos. Isso aqui nada mais é que 6 fatorial. 6 fatorial dá... 6 fatorial resulta em 720 anagramas. Aí eu pergunto ainda quantos deles começam com a letra T. Então agora, né, você tem os anagramas que começam com T. Então no caso, como T já tem que estar aqui no primeiro espaço da letra, né, você vai, a escolha aqui, né, as decisões que você vai ter que fazer é como colocar o restante das letras, né, da palavra teoria nesses 5 lugares, as 5 letras restantes nesses 5 lugares. Então, nada mais é que a permutação de 5 elementos. Aí dá 5 fatorial, que dá 120 anagramas. Então, desses 720 anagramas, 120, né, começam com a letra T. Certo? Então, é isso. Bom, no slide 26, eu falo, né, sobre o problema do aniversário. Foi por isso que eu pedi a vocês que registrassem, né, o aniversário de vocês naquele recurso que eu adicionei na segunda aula. Bom, só para a gente resolver esse exemplo aqui que é bastante interessante, bom, eu coloco a seguinte situação, né, no slide 26. Eu peço para considerar um número K de pessoas, esse K pode ser um número qualquer entre 2 e 365. Então, você pode considerar um número de 2 pessoas, 3, 4, 5, até 365. E que se deseja determinar P de A, em que A é o evento dado por pelo menos 2 pessoas tenham a mesma data de aniversário. Então, como que a gente resolve esse problema? Eu quero calcular P de A, sabendo que P de A, sabendo que A, né, que é o problema dos aniversários. Então, A aqui, né, pelo menos 2 pessoas têm a mesma data de aniversário. Bom, aqui é uma situação em que eu vou utilizar, né, contagem junto com probabilidade. Por que a gente precisa, né, trabalhar, porque a análise combinatória, né, entra aqui no nosso estudo de probabilidade, né? Como a gente viu, probabilidade de um evento ocorrer, se o espaço amostral for equiprovável, aqui eu vou ter o número de casos favoráveis a A sobre o número total de casos, né? Do total de casos do espaço amostral. Nesse caso aqui, como calcular a probabilidade, né, consiste nessa razão, nesse caso, o problema se reduz a um problema de contagem, número de casos favoráveis. Vou ter que contar quantos casos são favoráveis a mim. E vou ter que contar também o número total de casos. E as ferramentas, né, na matemática para contagem são as ferramentas que vocês aprendem em análise combinatória. Né? A gente utiliza arranjo, combinação, permutação para contar, né, para contar situações, contar conjuntos. E aqui é um caso em que a gente vai trabalhar com essa ideia, né, da combinação, da combinatória com a probabilidade. Então, olha só, eu quero saber a probabilidade que pelo menos 2 pessoas tenham a mesma data de aniversário num grupo de K pessoas, né? Com esse K variando de 2 a 365 pessoas. Como que eu vou fazer isso? Aqui é um caso parecido com esse da fila, né? A gente vai tentar resolver ele da forma mais simples. O que seria pelo menos 2 pessoas terem a mesma data de aniversário? Pode ser que 2 tenham a mesma data, 3, 4, 5, 6,
até 365, por exemplo, se o grupo for, se esse K for 365. Então eu tenho um número muito grande de contagem se eu for utilizar esse raciocínio para fazer. A ideia aqui, então, o que a gente vai fazer? A gente vai contar quantas situações, num grupo de K pessoas, quantas situações em que as pessoas fazem todas aniversário em dias diferentes. Né? Cada uma vai ter uma data de aniversário diferente. Nesse caso, suponha, por exemplo, né, que o grupo tenha 2 pessoas. Se o grupo tiver, né, 2 pessoas, vou chamar aqui K de 2. Se o grupo tiver 2 pessoas, eu tenho 365 datas, né, para distribuir para a primeira pessoa. Já para a segunda, eu teria apenas 364, porque aqui eu estou considerando um grupo de 2 pessoas, considerando que elas fazem aniversário em dias diferentes. Então, eu tenho 365 possibilidades para a primeira e 364 para a segunda. Se K fosse 3 pessoas, eu teria 365 possibilidades de data de aniversário para a primeira pessoa, 364 para a segunda e 363 para a terceira, obrigando que elas façam aniversário em dias diferentes. E assim vai, né? Deixa eu fazer também K igual a 4, só para ver se vocês observam, né, o padrão que está acontecendo aqui. 364, 363, 362. Bom, como que esse último número está relacionado com esse número assumido por K? Observem, né, que aqui é como se eu tivesse, né, o que poderia ser 364? Aqui eu estou indo de 365 até 365 menos K, só que aí eu obtenho 363, então eu vou somar 1 para parar em 364. Aqui, a minha ideia aqui é só saber como esse K está relacionado com o último elemento aqui para parar essa contagem. Aqui no caso, né, eu tenho 365 vezes 364 e eu paro onde? Eu paro em 365 menos 3 mais 1. Quando eu faço 365 menos 3 a 362, só que eu paro, na verdade, 363, então eu vou somar 1 aqui. E esse último elemento seria 365, 364, 363. E eu paro em 365 menos 4 mais 1. Aí eu paro em 362. Então, de que forma o K está relacionado com esse último elemento aqui? Se for um grupo de K pessoas, geral, como que eu vou contar, né, as possibilidades de que todas elas tenham datas em façam aniversário em datas diferentes? Eu vou fazer 365 vezes 364 vezes 363, vou parar em 365 menos, observem que a quantidade do K aqui, ela sempre está aqui, ó, K igual a 4, K igual a 3, K igual a 2. Então, quando é um K qualquer, fica 365 menos K mais 1. Então, essas são as possibilidades de que todas as pessoas façam aniversário em datas distintas. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou considerar o evento complementar. O evento complementar, o que é o complementar de pelo menos 2 pessoas terem a mesma data de aniversário? O complementar é todas as pessoas fazem aniversário em datas diferentes. Nesse caso, a gente viu que calcular a probabilidade de um evento, outra forma de calcular a probabilidade de um evento usando complementar é fazendo, segundo o teorema que eu apresentei, né? É 1 menos a probabilidade do complementar. A probabilidade de um evento é 1 menos a probabilidade de complementar. Assim como a probabilidade de complementar é 1 menos a probabilidade do evento. Então aqui, P de A, que é a probabilidade de pelo menos as pessoas terem a mesma data de aniversário, é dado por 1 menos a probabilidade de todas elas fazerem aniversário em datas distintas.
Então, como que fica isso daqui? É 1 menos número de casos favoráveis ao complementar de A sobre o número total de casos. O que seria aqui o número de casos favoráveis a A? É o que a gente acabou de contar. No caso, né, todas as pessoas fazem aniversário em datas distintas, se é um grupo de K pessoas, a quantidade, né, de possibilidades delas fazerem aniversário em datas distintas é dado por esse resultado, 365 vezes 364 vezes 363 até 365 menos K mais 1. Dividido pelo número total de casos. Aqui, o que é o número total de casos? Seria como essas pessoas podem fazer aniversário, considerando que elas fazem aniversário no mesmo dia ou não. De quantas formas, né, eu posso dividir as datas de aniversário entre K pessoas sem qualquer condição, sem qualquer restrição? Seria 365 vezes 365 vezes 365, K vezes. Aqui eu estou considerando, né, na verdade não estou considerando nenhuma restrição, né, quando aqui é a forma de distribuir as datas, né, de aniversário para as pessoas, independente de qualquer condição. Então aqui, só resumindo um pouco essa fórmula, né, menos K mais 1, dividido por 365 elevado a K. Aqui é 365 vezes 365 e assim vai K vezes. Nesse caso aqui, o que eu obtive, né? Eu obtive a probabilidade que pelo menos 2 pessoas têm a mesma data de aniversário. Será que essa probabilidade é alta ou será que ela é baixa? O que vocês acham? Por exemplo, quando eu tenho um grupo de 20 pessoas, será que é muito provável que exista nesse grupo de 20 pessoas pelo menos duas pessoas fazendo aniversário no mesmo dia? Ou será que essa probabilidade é baixa? Bom, quando você substitui esse K aqui por qualquer quantidade que vocês quiserem, né, e resolve essa conta aqui na calculadora, vocês vão obter os seguintes resultados. Vou colocar aqui K e aqui eu vou colocar a probabilidade de A, que é a probabilidade de que pelo menos 2 pessoas, né, façam aniversário no mesmo dia. Se você substituir nessa fórmula aqui o K por 5, você obtém a probabilidade de 0,03. É uma probabilidade baixa, né? Quando você tem um grupo de 5 pessoas, a probabilidade entre elas, pelo menos 2 pessoas fazerem aniversário no mesmo dia, é de apenas 3%. Quando você tem um grupo já do dobro dessas pessoas, né, 10, essa probabilidade já vai para 12%. Quando você tem 15 pessoas, essa probabilidade vai para 25%, 20 pessoas vai para 41%, 23 pessoas vai para 51%, 25 pessoas vai para 57%, 30 pessoas vai para 71%. Então, olha só, quando vocês têm um grupo de pessoas, né, na família de vocês reunidas, por exemplo, né, a probabilidade que pelo menos 2 delas façam aniversário no mesmo dia é de 71%. Essa probabilidade, né, ela é bem alta, né? Não sei se vocês já haviam pensado nisso, mas é uma probabilidade bem alta. É uma situação, né, que às vezes a gente não espera que a probabilidade dessa ocorrência é tão alta como a gente percebe aqui pelos cálculos. Quando você tem um grupo de 40 pessoas, a probabilidade já aumenta bastante, para 89%, de pelo menos 2 entre elas fazerem aniversário no mesmo dia. Aí nós temos 45 pessoas, 94, e quando você tem um grupo de 50 pessoas, a probabilidade que pelo menos 2 delas façam aniversário no mesmo dia é de 97%. Então é um número bastante considerável, né? A princípio a gente não tem muita noção, né, de que é tão provável assim, né, que 2 pessoas em um grupo, pelo menos 2 pessoas em grupo façam aniversário no mesmo dia, conforme essas probabilidades aqui. Bom,
conforme a pesquisa, né, que eu disponibilizei lá na plataforma de vocês, 45 pessoas forneceram as datas de aniversário. Ou seja, entre essas 45 pessoas que responderam, né, aquele recurso, existe 94% de probabilidade de que pelo menos 2 delas façam aniversário no mesmo dia. Bom, eu sempre faço esse teste, né, nas minhas aulas de probabilidade, nas minhas aulas presenciais. Apenas nesse ano que não deu certo, numa turma de 36 alunos, né, no caso a probabilidade seria maior que 71%, só dessa vez que houve uma falha, né? Só dessa vez que não tinha 2 pessoas fazendo aniversário no mesmo dia, pelo menos 2. Então, nesse caso, né, para vocês acharem esse 94 aqui, bastaria fazer, né, P de A, aí vocês fariam 1 menos 365 vezes 364, até 365 menos K, que é 45, mais 1. Dividido por 365 elevado a K, que no caso é 45. Isso aqui é 1 menos 365 até 364, até 365 menos 45 dá 320, mais 1, 321, dividido por 365 elevado a 45. Quando vocês fazem essa conta, vocês vão obter esse 0,94, tá certo? Então, aí eu olhei lá as datas de aniversário, né, para ver se ia funcionar ou não, porque a probabilidade é altíssima, né, de que pelo menos 2 pessoas façam aniversário no mesmo dia. Aí eu identifiquei, né, que existem 3 grupos de 2 pessoas que fazem aniversário no mesmo dia. A Cristiana Faria, de Palmas, e o Gerson Torres, de Alvorada, fazem aniversário no dia 13/11. O Jamie Machado e o Vadilson de Almeida, de Araguatins, e o Jamie de Gurupi, fazem aniversário no dia 24/12. E a Débora de Alvorada e o Samuel Souza de Ananás fazem aniversário no dia 18/2. Então é muito provável, né, no grupo de 45, que pelo menos 2 pessoas façam aniversário no mesmo dia. E a gente identificou, né, isso nessa turma de 45 que responderam a pesquisa. Então esse problema, né, é bem interessante. E é uma oportunidade também, né, de ver como a combinatória se relaciona com a probabilidade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem desse exemplo e até a próxima.